Aleluia. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Eu louvo e engrandeço o nome do nosso Deus pela sua vida, irmão. Nós estamos no encerramento, nós estamos nesse fechamento da série de mensagens guiados por Deus. Nós estaremos quinta-feira que vem, no nosso último dia do ano. Será uma quinta-feira e nós faremos um culto presencial, não teremos live no dia 31, que é quinta-feira. E é por isso que nós vamos encerrar hoje a campanha ou a série de mensagens guiados por Deus. Mas eu quero fazer esse convite para você, Mogi Guaçu. Dia 31 nós estaremos aqui às 10h30 da noite para fazermos o culto da virada. Nós vamos fazer uma celebração intencional e nós que somos aqui da comunidade de Mogi Guaçu, nós vamos fazer uma oferta espontânea, nós vamos fazer uma oferta generosa, nós vamos fazer uma oferta intencional para a construção do templo, porque no ano de 2021 nós vamos lançar a nossa pedra fundamental. No ano de 2021 nós vamos começar a edificação do templo e você, comunidade Filadélfia, está sendo hoje convidada, convocada a estar no dia 31 para um ato profético, onde nós vamos profetizar na tua vida a direção de Deus para o ano de 2021. Nós vamos buscar em Deus saber o que fazer, como fazer, para onde ir. E a comunidade Filadélfia de Mogi Guaçu sempre teve direção de Deus. E a direção sempre nos é dada no culto da virada, à meia-noite, onde nós profetizamos para o ano seguinte. Nesse caso, o ano de 2021. Você, irmão, você, irmã, não deve de maneira nenhuma estar em outro lugar no dia 31. Você não deve estar disperso no dia 31. É um encerramento de ciclo, é um fechamento de ciclo. Um tempo vai fechar nas nossas vidas, um outro tempo vai se abrir nas nossas vidas. Nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E nós vamos fazer uma oferta. E nós vamos fazer uma oferta direcionada e intencional para a construção do templo aqui de Mogi Guaçu. A Bíblia disse que quando Davi teve a oportunidade, antes de morrer, ele fez uma oferta muito generosa. Ele fez uma oferta para a construção do templo e o texto disse que ele fez a oferta por amor ao templo. Ele sempre amou Deus, ele sempre foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele sempre amou a casa de Deus. Ele fez uma oferta particular, do seu tesouro particular. A Bíblia narra a quantidade de ouro, a quantidade de prata, a quantidade de moedas que Davi ofertou para a edificação do templo em que Salomão estaria edificando. Nós estivemos aqui em cultos e falamos dessa mensagem, falamos disso. As pessoas que são membros aqui da comunidade, elas sabem como Davi amava a Deus e como Davi amava a casa de Deus. Espero que você esteja aqui reunida comigo, Filadélfia. Espero que você esteja aqui no dia 31, fazendo essa semeadura para a glória de Deus. Nós falamos aqui durante as semanas de Abraão, nós falamos de Davi, nós falamos de Sansão, falamos de Jonatas, falamos do rei Saul. Nós falamos que todos esses homens, eles foram guiados por Deus. Mas desde o início dessa série de mensagens, guiados por Deus não quer dizer estou isento de cometer erros. E eu citei erros de Abraão, eu citei os erros de Davi, citei os erros de Sansão, citei os erros do rei Saul. Nós observamos em alguns momentos da Bíblia homens que foram guiados por Deus até desde o ventre da mãe, mas mesmo assim não estavam isentos de cometerem os seus erros. Eu estava falando com a pastora Zenaida e eu estava falando de algo que nos foi revelado, algo, meu irmão, que eu particularmente já compreendi
em outros momentos da minha vida, mas nesse momento está muito aflorado isso no meu entendimento. Quantos de nós usam a expressão, o tempo de Deus acabou para mim? Algumas pessoas usam muito isso nas igrejas. O tempo de Deus acabou para mim nessa igreja. O tempo de Deus acabou para mim nesse ministério. O tempo de Deus acabou para mim nisso, acabou para mim naquilo. Algumas pessoas, elas citam muito este jargão, porque na boca deles é um jargão. Acabou o tempo de Deus. Mas quando eu olho para a minha Bíblia, eu percebo, e quando eu olho para a minha vida também, as pessoas, irmão, elas costumam dizer o tempo de Deus acabou, quando tudo está horrível. Elas costumam dizer o tempo de Deus acabou, quando elas estão insatisfeitas. Elas costumam dizer o tempo de Deus acabou, quando está tudo dando errado, quando está faltando, quando está falhando. Mas a verdade, irmão, a verdade é que pessoas usam esse jargão, atribuem a Deus, do tipo, eu quero sair por cima, eu quero encerrar esse ministério, ou meu tempo nessa igreja, ou um relacionamento, ou qualquer coisa que seja. Eles querem encerrar de uma maneira que aparentemente eles estejam por cima, ou eles estejam com Deus, ou eles estejam na vontade de Deus. E eles falam, o tempo de Deus acabou. Aí eu fico falando para a pastora Zenaida, por que aquela pessoa teve a coragem de falar que foi o tempo de Deus que acabou, em vez de falar foi minha incompetência? Como é que aquela pessoa teve coragem de falar o tempo de Deus acabou, quando foi decisões que ele tomou, e decisões erradíssimas que levaram ele a um abismo? Como é que ele tem coragem de dizer o tempo de Deus acabou, quando não se havia mais nada a se fazer? Então simplesmente ele se safa, ele se livra com a seguinte frase, o tempo de Deus acabou para isso, o tempo de Deus encerrou para aquilo, aleluia. Eu só estou parando, eu só estou saindo, eu só estou indo, porque o tempo de Deus acabou. Mas quando nós olhamos para a maioria das pessoas que falam o tempo de Deus acabou, está tudo horrível, está tudo, meu irmão, frustrado, está tudo fracassado, está na humilhação, está em baixa. Eu me lembro da última vez que eu disse o tempo de Deus para a minha vida acabou, e eu falei isso de púlpito. Aliás, eu não me lembro de dizer o tempo de Deus acabou muitas vezes na minha vida. Eu não me lembro. Eu lembro de um tempo que o tempo de Deus acabou, quando eu tive que sair da igreja de Martinho Prado Júnior para vir para a igreja aqui de Mogi Guaçu. E eu disse lá para a igreja de Martinho Prado, olha, igreja, o meu tempo aqui acabou. Um outro tempo se abriu para mim lá na cidade de Mogi Guaçu. Mas como é que estava, pastor Marcelo, Martinho Prado? A igreja estava linda. A construção da igreja, meu irmão, um prédio lindo, maravilhoso. Como é que estavam os membros da igreja? Estavam muito bem, obrigado. Pastor Marcelo, como é que estava o caixa da igreja? O caixa da igreja estava sensacional. Tempo lindo, igreja linda, o caixa da igreja estava lindo. Mas eu estava dizendo para a igreja, o meu tempo aqui acabou. Eu não estava dizendo o tempo acabou porque eu não terminei a construção. Eu não estava dizendo o tempo de Deus aqui acabou porque o caixa da igreja estava horrível. Eu não estava dizendo o tempo de Deus aqui acabou porque não tinha ninguém na igreja, estava todo mundo indo embora. Eu me lembro, meu irmão, que aqui em Mogi Guaçu, eu falei 2 vezes o tempo de Deus acabou. A primeira vez
Foi depois de 6 meses que eu estava aqui em Mogi Guaçu pregando numa garagem. Depois de 6 meses de pregar numa garagem, eu disse para aquelas pessoas: o nosso tempo aqui acabou, o meu tempo aqui acabou, nós estamos indo para um templo. Mas não estava indo, meu irmão. O tempo acabou porque não tinha ninguém na garagem. O tempo acabou porque estava ruim. O tempo acabou porque estava horrível. O tempo acabou porque estava dando tudo errado. Fomos lá para a Avenida dos Trabalhadores e alugamos um templo. Depois de 7 anos, eu disse para aquela igreja, o nosso tempo aqui acabou. E aí? Fomos para a capela, um templo mais lindo ainda. Eu percebo que quando eu cito o tempo de Deus acabou, não é porque está ruim, não é porque está horrível, não é porque está falhando, não é porque está devendo, não é porque as pessoas estão indo embora, não é porque eu estou frustrado, não é porque eu estou triste, não é porque não dá certo, não é porque eu estou cansado. Mas eu percebo que muitas pessoas estão usando a frase, o tempo de Deus acabou, para, meu irmão, encerrar ministério, frustrado, decepcionado. Tem muita gente usando o tempo de Deus acabou para sair de uma igreja, porque não se dá bem mais com o pastor, não se submete mais às ordens, aos comandos. Muita gente usa, meu irmão, o tempo de Deus acabou, mas quando você olha, irmão, não foi concluído o tempo com excelência. Não foi concluído o tempo com perfeição, não foi concluído o tempo com honra, não foi concluído o tempo com testemunho para a glória de Deus. Então, irmão, nós estamos encerrando o ano de 2020 e literalmente o tempo de Deus está acabando. Pastor, como é que está 2020? Maravilhoso. Nós estamos como quem sonha. Nós estamos cheios de planos. Nós estamos cheios de propósitos. Nós estamos cheios de novidade de vida. Nós estamos cheios da unção, da revelação, da graça, da oportunidade de crescimento, de batismos, de alianças. O tempo de Deus está acabando, mas está acabando do jeito que tem que acabar. Com perfeição, com honra, com verdade, com equilíbrio, com moderação. Não é com tristeza, frustração, decepção. Não aguento mais, o tempo de Deus acabou. Algumas pessoas, elas citam o tempo de Deus acabou para encobrir as suas mazelas. Elas citam o tempo de Deus acabou para encobrir as suas falhas. O tempo de Deus acabou para encobrir a sua infelicidade, mas elas dão o seu jeito, né? De falar o tempo de Deus acabou, do tipo, vai ficar espiritual isso aqui, né? O tempo de Deus acabou, vai dar um sentido melhor, né? Na minha vida, do tipo, eu não estou saindo assim por baixo, né? Eu só estou saindo porque o tempo de Deus acabou. Não é porque eu errei, porque eu falhei, porque eu fracassei, porque eu frustrei, porque eu fiz uma semente ruim. 2020, irmão, está se encerrando de forma perfeita. Se foi Deus que fez o ano de 2020, está perfeito. Se foi Deus, irmão, que te chamou para viver o ano de 2020, está perfeito. E como é que vai encerrar 2021? Para a glória de Deus. E como é que vai começar 2021? Perfeito. Para a glória de Deus, com avanço, com domínio, com conquista, com honra, com glória. Aliás, vai começar com boa semeadura. Dia 31, como é que vai encerrar, pastor? No altar. Semeando e declarando, o tempo de Deus está fechando na minha vida. Mas como é que está fechando? Com generosidade. Mas como é que está fechando? Está fechando aqui para a glória de Deus. Está fechando aqui com honra, está fechando aqui com semeadura, está fechando comigo aqui de pé em Cristo Jesus, com gratidão e celebração, de cânticos e louvores espirituais, congregado com a amada igreja, aliançado com o meu pastor, vivo e operante na minha fé. É assim que eu vou encerrar o tempo de Deus, hoje e sempre.
Não é, meu irmão, querendo cobrir as minhas mazelas e dizer para as pessoas, para dar um sentido espiritual em coisas que eu errei, falhei, frustrei. Isaías 58 foi a base da série de mensagens. Eu dei início à série de mensagens dizendo, Isaías 58:11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, fortalecerá os teus ossos, você vai ser como um jardim regado, mas em lugares secos, você vai ser como uma fonte, cujas águas não faltam, não falham. Mas eu também preguei os textos e versículos que antecedem, onde Isaías estava sendo boca de Deus e gritando, o jejum que Deus quer não é esse de cobrir boca, o jejum que Deus quer, tira o jugo opressor, tira o estender do dedo, tira o falar enganosamente, renuncia à tua vontade, dá comida aos pobres, e então o Senhor te guiará continuamente. E eu preguei semanas, visando o entendimento do Isaías 58:11, com o contexto do jejum. Eu não joguei, meu irmão, aqui uma palavra ao vento, sem contexto, com varinha mágica, e tudo vai te... Deus está te guiando, tudo vai dar certo. Deus está te guiando, você vai ter vitória. Deus está te guiando, olha que tremendo, que maravilhoso, que glorioso, receba. Não, irmão, eu preguei no contexto da palavra. Deus pode estar te guiando e você pode estar errando. Deus está te guiando e você pode estar errando. Deus está te guiando e você pode estar errando. Semana após semana eu trouxe todos que eu conhecia, que foram guiados por Deus e cometeram seus erros. Foi mostrado, foi comprovado, foi testemunhado. Um homem guiado por Deus não está isento de erros. E quando ele erra, ele não pode encerrar a sua história com a frase, ah, o tempo de Deus acabou. Não, irmão, isso daí você pode até falar para quem não discerne a esquerda da direita, mas quem olha para a tua vida vai fazer uma correção e vai fazer imediata. Quando você falar, o tempo de Deus acabou, o homem espiritual vai olhar para a sua vida e vai falar, acabou, acabou nada, isso aí é uma fuga, isso aí é uma desculpa, isso aí é para cobrir mazela, isso aí é coisa de homem que não assume as suas responsabilidades para dizer, eu errei, eu falhei, eu frustrei, eu fracassei, eu tomei atitudes que me levaram a isto. Deveria ser esta frase na sua boca, profeta, eu errei, eu falhei, eu me equivoquei, eu tomei decisões que não foram sábias, eu estou colhendo resultados horríveis, em vez de ficar falando o tempo de Deus acabou, e por isso você encerrou, o tempo de Deus acabou, e por isso você saiu, o tempo de Deus acabou, e por isso você fechou. Ah, meu irmão, Jesus vai ser o nosso exemplo hoje. Eu quero encerrar, guiados por Deus, esse tema, essa série de mensagens. Eu não vou encerrar com Abraão, Salomão, Davi, João, Saul. Eu vou encerrar, meu irmão, com este que também foi guiado por Deus. Este que também foi guiado pelo Espírito de Deus, chamado-se Jesus. Está escrito em Mateus, e eu vou ler alguns versículos para você do capítulo 4. Primeiro eu vou ler do 3 para você. O capítulo 3 de Mateus, versículo 13, está escrito, Jesus veio da Galileia para o Jordão para ser batizado por João Batista, João que batizava. João, ele tentou impedir Jesus dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, Jesus, e tu vens a mim? Jesus respondeu, deixa assim por enquanto, convém, João, que façamos para cumprir toda a justiça. Então João concordou, e assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água naquele momento, o céu abriu. Pastor, o que estava acontecendo quando João Batista batizou Jesus? Um tempo estava fechando, outro estava se abrindo. O que, pastor? Quando João batizou Jesus no Jordão,
Um tempo estava fechando, outro estava se abrindo. Aliás, abriu tanto que até o céu abriu. O tempo abriu, o céu abriu, e Deus falou que nunca havia falado publicamente. Era tempo de todos saberem que Jesus era o Filho de Deus. Era tempo de sair do anonimato. Pastor, Jesus viveu no anonimato. Jesus viveu no anonimato 30 anos. Mas o tempo do anonimato na vida de Jesus acabou, encerrou um ciclo, encerrou um período, iniciou-se outro no batismo lá no Jordão. João, ele batiza no versículo 16, assim que Jesus foi batizado, saindo da água, naquele momento, o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo na forma corpórea de pomba e pousou sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus dizendo: este daí é meu Filho amado, de quem tanto eu me agrado. Pastor, estava se encerrando um tempo na vida de Jesus. Estava de anonimato. Jesus era um anônimo, mas ele não era um anônimo frustrado. Jesus era um anônimo, mas não era um anônimo que estava fracassado. Jesus era um anônimo, mas não era infeliz, depressivo. Jesus era um anônimo, mas a minha Bíblia diz que Jesus, embora fosse anônimo, não curasse nem dor de cabeça, porque até os 30 anos Jesus não operou milagre nenhum, estava escondido, estava no anonimato. Mas a Bíblia disse, e eu acabei de ler para você, Jesus, sem curar ninguém, sem milagre nenhum, ele ouviu da boca do Pai: esse daí é o meu Filho amado. Pastor, como é que Deus ama alguém que não faz milagres? Como é que Deus ama alguém que é anônimo? Como é que Deus ama alguém que não tem toda uma expressão de mídia? Jesus era amado e ainda é amado, não porque fazia milagre, mas porque era obediente. Eu vou repetir para você que fala: ai, eu não prego, eu não canto, eu não opero milagre. Jesus também não fez isso por 30 anos da vida. Mas mesmo assim o Pai lhe diz: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Para ser amado basta ser filho. Para ser amada basta ser filho. Jesus estaria saindo do anonimato. Esse ciclo estava fechando para a glória do Pai. Pastor, o que acontece quando um ciclo flecha? Aqui no contexto o céu abre. Quando um tempo, um ciclo, o céu abre, o Espírito desce e Deus fala. Agora vem você aí: ai, o meu tempo acabou. Mas você que está dizendo, para cobrir as suas mazelas. Ah, o tempo de Deus acabou para mim. É você que está dizendo para cobrir suas frustrações. O tempo de Deus acabou para mim. É você dizendo, meu irmão, para dar um sentido espiritual a uma decisão que você está tomando de desistir. Você está tentando dar um sentido espiritual numa situação que não glorifica a Deus. Jesus Cristo encerrando um ciclo anônimo. Como é que foi, pastor? Céu abriu, o Espírito desceu e o Pai falou. É por isso que eu repito, irmão, como é que vai fechar o tempo de 2020, pastor? Ah, meu irmão, não vai ser diferente. O Espírito vai descer. Ah, o Espírito Santo vai descer sobre a igreja. O céu vai abrir e Deus vai falar. O que Deus vai falar, pastor? Deus vai falar a direção para 2021. O que fazer, como fazer, para onde ir. Nós não damos um passo em 2021 se Deus não falar. Como é que vai encerrar 2020, pastor? Reclamando, murmurando, frustrado, dizendo aqui em voz baixa: o tempo de Deus acabou. Não, nessa igreja não.
Em Mogi Guaçu nós não vamos cobrir mazela nenhuma, nós não vamos enganar ninguém dizendo o tempo de Deus acabou. Aqui a gente assume. Sim, quando a decisão é errada, quando há um fracasso, quando há um equívoco, eu assumo diante de todos. Eu não fico dizendo o tempo de Deus acabou. O tempo é só uma coisa dar errada na vida dele, o tempo de Deus acabou. É só uma coisa, meu irmão, frustrar, o tempo de Deus acabou. É só uma coisa, meu irmão, está lá. O tempo de Deus acabou. Ele fala o tempo de Deus acabou para ele desistir. Ele fala o tempo de Deus acabou para ele se esconder. Ele fala o tempo de Deus acabou para dar um sentido espiritual naquilo que ele está fazendo de horrível e terrível, em vez de bater no peito e assumir. Jesus não fazia milagre, mas era filho amado. Jesus estava no anonimato, mas era filho amado. E ele só era filho amado porque obedecia. Talvez você não prega, talvez você não canta, talvez você, meu irmão, não tenha milagre. Mas se você é filho obediente, para Deus é o que basta para nós encerrarmos o ciclo de 2020. Se você é filha obediente, é o que basta para encerrar o tempo de 2020. É o que basta para o céu abrir, o Espírito descer e Deus falar. É o que basta. Jesus Cristo é nossa referência máxima de como é que se acerta quando Deus está guiando ele, porque pode errar. Jesus Cristo não errou, mas o resto, sem exceções, todos erraram. Todos os exemplos que eu dei aqui erraram. Mas esse exemplo que eu estou dando, ele é ímpar, ele é incomparável. É Jesus o Filho amado, é Jesus aquele que fez o céu abrir, é Jesus aquele que recebeu o Espírito Santo na forma corpórea de pomba, é Jesus que fez uma multidão de gente ouvir a voz de Deus audível, audível. Este é meu Filho amado. Tem gente que acha que precisa de muita intimidade para ouvir a voz audível de Deus. Isso é antibíblico. Tem gente que acha que precisa ter muita intimidade para ouvir a voz audível de Deus. Isso é antibíblico. Esse é um exemplo. Deus estava falando para uma multidão que estava presente. Deus estava se dirigindo a Jesus, mas todo mundo ouviu a voz audível do Pai. E Ele realmente queria que todos ouvissem, homens, anjos e demônios. Este é meu Filho amado, céu aberto, Espírito descendo. É difícil até de narrar. Aí, meu irmão, nós observamos que Jesus, guiado de forma anônima, na obediência total, não erra em nada. Agora, cheio do Espírito Santo, no capítulo 4, a Bíblia diz no versículo 1, que o Espírito Santo guia Jesus para o deserto. Em 30 anos, o Pai está guiando o Filho obediente, o Filho amado. Agora, cheio do Espírito, Jesus vai ser guiado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu olho para Jesus outra vez sendo guiado, e ele não foi guiado, meu irmão, por Hopi Hari, ele foi guiado para o deserto, lugar de prova, lugar, meu irmão, de sacrifício, lugar de dureza, guiado. E te digo mais, quem estava esperando Jesus lá no deserto era Satanás, porque quem tentou Jesus lá no deserto foi Satanás. Pastor, eu sozinho já me lasco, eu sozinho para já comer tudo que é até tipo de erro, imagina com Satanás cara a cara me tentando para me errar, pecar, falhar. Todos na Bíblia que eu citei até aqui erraram e falharam, mas esse não erra. Todos que eu citei aqui, meu irmão, eles foram equivocados, mas esse não equivoca. Todos tomaram decisões invertentes, mas esse não sai do caminho. Jesus, o Filho amado. A Bíblia fala em Mateus 4, o Espírito Santo levou para o deserto para ser tentado pelo diabo.
Versículo 2: Jesus estava jejuando há 40 noites, 40 dias, estava com fome, disse o versículo 2. Pastor, Satanás viu que Jesus estava com fome. Irmão, se tem alguém que ficava ali vigiando tudo o que Jesus fazia, era Satanás, era o diabo. Ele estava lá especificamente para tentar Jesus. Quando Satanás viu a necessidade máxima de Jesus, era fome, 40 dias, 40 noites sem comer, só estava bebendo. A Bíblia fala sem comer. Se ele estivesse sem beber, diria, estava com fome, estava com sede. Mas Jesus estava bebendo água. 40 dias na água, Jesus teve fome. Satanás não oferece água para Jesus, porque Jesus saciava a sede. Mas Satanás vem, meu irmão, mas vem depressa para oferecer o prato dele, para Jesus errar. Vem para oferecer o prato para Jesus perder a bênção, pegar uma vertente, escolher aquilo que não agrada a Deus. A Bíblia diz que nesse momento Jesus é 100% homem, segundo as mesmas paixões e desejos. Jesus era tão homem que bebia água. Jesus era tão homem que tinha fome. Se ele estivesse aqui somente como Deus, Deus não precisa comer, Deus não precisa beber. Deus não é tentado. A minha Bíblia diz que Deus não se tenta. Se Jesus foi tentado como homem, 100% homem, com sede, com fome. E meu irmão, debaixo de tentação. E é aqui que eu gostaria de fazer uma pausa. Porque todo homem que é guiado por Deus, como eu, como você, como Abraão, como Davi, como Sansão, como Jonas, como Saul, Satanás levou o prato, mas todos caíram. Abraão tinha necessidade de ter um filho. Satanás botou Agar diante dele, ele caiu com Agar. Esse homem chamado Davi, ele tinha um apetite sexual muito grande. Satanás botou a Betseba para ele cometer adultério fora do casamento, porque a Betseba era casada. Davi caiu no manjado do diabo. A Bíblia fala do Sansão, nazireu, não podia beber, não podia cortar cabelo, não podia chegar perto de cadáver, pois este Satanás botou todos os pratos e Sansão comeu todos os pratos. Comeu do mel na ossada do leão morto. Casou com uma filisteia, uma mulher que não era do povo de Israel, e bebeu no casamento. Brincou com Dalila, a prostituta, até que a navalha chegou-se ao seu cabelo. Ele provou todos os pratos de Satanás. Mas está aqui Satanás diante de um homem que esta terra nunca viu. Satanás estava acostumado a lidar com os homens. Satanás estava acostumado a oferecer os seus pratos, os seus manjares, e os homens cederem, os homens caírem, os homens se desviarem, mesmo sendo guiados por Deus. Mas agora ele está enfrentando o Filho amado. Ele está enfrentando um homem que recebeu plenitude do Espírito. Ele está enfrentando aquele que não peca, que não falha, que não erra, que é santo desde o nascimento, desde o ventre da mãe. Ele está 40 dias sem comer. Satanás olha e fala: eu sei como ele vai cair agora. A necessidade é grande. Eu nunca vi um homem na terra com fome de 40 dias não comer um pão. E ele chega e fala para Jesus: tu és o Filho de Deus, né, Jesus? Se tu és o Filho de Deus, transforma aí essa pedra em pão e come, sacia a tua fome. Mas, irmão, Jesus Cristo, antes de ser cheio do Espírito Santo, ele tinha uma característica, e eu disse para você qual era. Ele era amado porque era obediente. Ele não era amado porque era cheio do Espírito Santo. Ele era amado porque era obediente. Foi neste dia: este é meu filho amado, que ele foi cheio do Espírito Santo. Foi depois. Uma das características, obediência.
E agora cheio do Espírito Santo. Então estava cheio da obediência e do poder de Deus. 40 dias sem comer, Satanás passa o prato, mas Jesus não pega. Todo homem que é guiado por Deus, irmão, quando ele tem suas necessidades físicas, porque neste momento comer para Jesus era uma necessidade física, e a Bíblia chama de concupiscência da carne, o desejo da carne. Em 1 João nós vimos isso. Existe a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, diz o texto de 1 João. Eu não li para você, talvez eu leia depois. Mas aqui, Jesus está sendo tentado. É guiado por Deus, é guiado pelo Espírito Santo, mas Satanás está passando a bandeja. E está atingindo a necessidade física, natural, normal. Jesus precisava comer, Jesus precisava beber, Jesus precisava dormir, Jesus chorava, Jesus se compadecia. Jesus era homem, Jesus sentia dor. Só que a Bíblia fala, irmão, que Jesus, obediente, cheio do Espírito Santo, não cede. Ele não cede. E ele diz para Satanás: não é só de pão que vai viver o homem, mas de toda a palavra de Deus que se vive. Eu digo para você, irmão, Satanás sabe o quanto você deseja coisas nesse mundo. Satanás sabe, meu irmão, de necessidades físicas que você tem. O seu corpo pede, o seu corpo almeja de forma natural. Agora imagina Satanás tentando, meu irmão, multiplicando um desejo teu que já é natural, já é uma vertente tua, já é uma necessidade tua. Todo homem guiado por Deus, quando ele está prestes a viver coisas grandes, ele é provado, a fé é provada. A carne grita, Satanás está sempre ali por perto. Satanás viu que tentando a carne de Jesus ele não cedia, tentando o físico de Jesus ele não cedia. Satanás então faz a prova, porque ele sabe, ele conhece o homem, sabe que o homem tem físico, tem carne, mas o homem também tem alma. Ele sabe da concupiscência da carne, mas ele sabe também da concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Satanás então pega Jesus, leva para o pináculo do templo, 70 metros de altura. Se tu és o Filho de Deus, te atira daqui de cima, porque o Senhor dará ordens aos teus anjos, para que tu não se mate lá embaixo, não se arrebente lá embaixo daquelas pedras. O que estava sendo testado ali eram os sentimentos de Jesus, era a alma de Jesus. Se é filho, se joga, que pai é esse que vai deixar o filho morrer? Se você é filho, se joga, porque que pai é esse que vai deixar o filho se estatelar podendo salvá-lo? Mexe com a emoção, mexe com o sentimento, mexe com a alma. E eu gosto da resposta de Jesus, porque ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu sei que sou filho, ele é meu pai, mas eu não vou ficar tentando ele na alma, eu não vou ficar tentando ele no sentimento, eu não vou ficar tentando o meu pai, o meu Deus dessa forma. E a maioria de nós, a igreja, os crentes, tem caído nesse prato de Satanás chamado alma. Eu estou tão sozinho, ninguém liga para mim, ninguém fala que eu me amo, mas nem Deus está falando eu amo, o pastor não ama, não cumprimenta, não dá paz, eu sou esquecido, eu sou anônimo, eu sou abandonado, não me chama para uma festa, não me chama para um casamento, não me chama para um aniversário, para que eu vou na igreja? E Satanás fala: come desse prato, se empanturra dele. Porque é aí que você, mesmo guiado por Deus, vai pegar uma vertente da alma. E o crente almático, irmão, ele se estatela. O crente que vive no sentimento, ele se perde, se desvia. Deus te ama como amava Jesus. Deus não tem filho predileto.
mas você não deve botar o teu Deus à prova. Eu vou usar aqui uma palavra: nunca ponha Deus na parede. Nunca coloque Deus na parede dizendo para Ele que Ele tem que provar o amor por você, porque Ele já provou. Ele amou você de tal maneira que entregou seu único filho unigênito para morrer naquela cruz por você. A maior prova de amor já foi dada. Não ponha Deus na prova, não ponha Deus na parede para que Ele prove o seu amor por você. É um ensinamento de Jesus. Eu não vou tentar a Deus, eu não vou provar a Deus, eu não vou colocar o Pai na parede. Ele não tem que me provar nada. Aliás, ele acabou de dizer ali: sou filho amado. Satanás tem passado, meu irmão, esse prato na cara dos jovens. Os jovens falam assim: eu estou tão sozinho, eu queria tanto um namorado. E Satanás passa o namorado. O prato, meu irmão, vai pensar você que é de azeitona, viu? O prato vem um príncipe sentado em cima, lá do mundo, bem endemoniado. Você está sozinho aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Pega esse aqui para você, ó. E passa o prato. E a pessoa está tão carente sentimental que ela vai e se relaciona com qualquer um. Ela vai e se relaciona pela carência emocional. Satanás sabe o quanto você é carente. Satanás sabe o quanto a sua alma grita. E ele passa o prato do manjar. E tem gente que cai, tem gente que come. Porque acha que o relacionamento vai suprir a carência. Irmão, relacionamento nenhum supre carência afetiva de homem. Só o Senhor é Deus para suprir você e deixar você pleno. O que tem de gente casando e separando, meu irmão, porque caiu num prato, né? Não foi algo de Deus, não foi algo no coração de Deus, não foi algo orado, não foi algo decidido, porque Deus une sempre propósitos. Deus não fica suprindo carência de crente emocional, afetiva. Deus, quando vai unir duas pessoas, Ele une propósitos, porque Ele é suficiente para suprir qualquer carência física ou emocional do homem. Ele é tudo para todos. Jesus não cai no prato de Satanás. Satanás viu, tentando na carne ele não cede, tentando na alma ele não cede. Esse homem é guiado por Deus, eu preciso fazer ele desviar. Eu desviei o Abraão, eu desviei o Davi, eu desviei o Saul, eu desviei o Sansão, eu desviei ele também. Eu vou dar um jeito, eu vou ficar tentando, eu vou ficar batendo. Ele viu na carne, não deu, na alma não deu, então ele foi para o Espírito. Ele foi tocar, meu irmão, naquilo que ele conhece bem. Satanás levou Jesus para uma montanha, um alto monte, mostrou a glória do mundo. E disse para Jesus, enquanto Jesus olhava para a glória do mundo, disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares, Jesus. Tudo isso aqui é meu. Esse prato, meu irmão, que Satanás tem passado para os homens, tem levado multidões. Os homens, meu irmão, eles são fortes na carne, eles são fortes na alma, mas quando passa, meu irmão, esse prato, esse manjar, essa tentação, que eu vou chamar de orgulho, a concupiscência máxima de ter, de obter, de conquistar, de dominar. Nesse momento da história nós resumimos isso ao dinheiro, porque, irmão, tudo se compra com o dinheiro. A glória desse mundo se compra com o dinheiro. Quando, meu irmão, passa esse prato do dinheiro, até pastor cai da cruz, meu irmão. O que tem pastor caindo por aí, quando passa o prato do dinheiro, ele agarra o dinheiro. Ele quer, meu irmão, ele quer a glória desse mundo. Ele quer a casa no condomínio com piscina. Ele quer o
carro BMW, ele quer viagens aéreas, ele quer ostentar na roupa, ele quer ostentar no restaurante, ele quer, meu irmão, e Satanás fala: é isso que você quer, toma mais, pega mais, rouba mais, leva mais. Irmão, se tem um Deus que tem cuidado das nossas vidas, e Ele tem cuidado porque Ele conhece o quanto você pode cair, o quanto eu posso cair, e todos os cultos Ele fala: trazei-me dízimos e ofertas na casa do tesouro, traz para mim. Por quê? Para que você se desprenda. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele precisa que você se desprenda do dinheiro. E Ele, porque é perfeito em glória, Ele estabeleceu o dízimo. Irmão, se você soubesse a luta que os homens têm para devolver a Deus 10%, é absurda. É uma luta diária, é uma luta constante. Existem crentes que estão há 20 anos dentro de uma igreja e não conseguem ser fiel no dízimo. E quando dá, dá de arrasto. E quando dá, não dá de coração. E quando dá, pensa: eu podia pagar isso, podia pagar aquilo. Tem que dar para Deus. Deus estabeleceu o dízimo para libertar o homem do amor ao dinheiro. E Ele diz na sua palavra: o homem não pode ter dois senhores, ou vai servir a Deus, ou vai servir o dinheiro. E todos os meses, quando eu pego o meu dízimo e vou àquele gasofilácio, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não vou comer o prato do Satanás. Deus, eu não vou cair nesse laço de orgulho, de querer a glória desse mundo. Eu vou aproveitar e vou viver só com o que Deus me der. Se o Senhor me der, eu vivo. Se o Senhor prover, eu me alegro e glorifico. Mas eu não vou roubar, eu não vou amar dinheiro. Satanás, Jesus o quê? Toda essa glória. Jesus, você sempre foi um homem simples, Jesus. Olha aqui o que você pode comer naquele restaurante lá, ó. Você pode andar com aquele carro, você pode morar naquele condomínio. Se você prostrar me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. Ah, meu irmão, a qualidade de Jesus primária é obediência. Na carne não pegou, na alma não pegou. Agora Jesus está sendo tocado no espírito. O espírito do homem na sua pureza, o espírito do homem na sua máxima. E eu gosto do que Jesus fala para Satanás. Jesus dá um couro em Satanás nesse momento. Porque, irmão, sabe o que derrubou Satanás lá do céu? Sabe o que derrubou Satanás lá da glória? Foi exatamente isso: o desejo de ter mais do que podia, o orgulho de querer assumir uma posição que não era para ele. Ele queria assumir até o trono de Deus, ele queria tudo. Ele não estava contente com o que Deus havia dado para ele, e não era pouco, hein? Anjo querubim que andava em pedras afogueadas. A Bíblia não consegue nem descrever a beleza desse anjo, que era Lúcifer e hoje é Satanás. O que fez ele cair da glória é com isso que ele está provando Jesus, porque ele pensava: ah, como homem na carne não peguei, como homem na alma não peguei, mas eu como anjo caí, é nessa que eu pego, é agora que eu pego. Ele passa a bandeja, mas Jesus fala para ele e continua falando desse altar: ah, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorará. Jesus não fala ao Senhor meu Deus. Jesus esfrega na cara de Satanás quem quer Deus. Somente ao Senhor teu Deus, Satanás, porque Ele te criou. Somente ao Senhor teu Deus, Satanás, porque Ele é soberano e não você. Adorarás. Todas as vezes, irmão, que o dinheiro passa na tua vida, lembre-se e profetize com toda a ênfase, dizendo: Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás. E vá, meu irmão, até o gasofilácio da sua igreja. Vá, meu irmão, até o gasofilácio da sua igreja e diga ali na boca do gasofilácio:
gasofilácio, somente ao Senhor teu Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele é Deus. E você, meu irmão, se desprende daquilo que pode te destruir. A Bíblia fala, meu irmão, que a raiz de todos os males não é o diabo, a raiz de todos os males é amar o dinheiro. Quando você vem, você se desprende. Quanto mais, irmão, você for desejoso à avareza, a ter para você, a guardar para você, a acumular para você, quando você perceber, irmão, que essa bandeja está passando e deixando você avarento, deixando você amando as coisas, amando o carro, amando casa, amando as coisas, irmão, faça o que eu estou ensinando você, seja generoso, e em vez de pegar para você, irmão, mas espalha, dá para o Zé, dá para o Pedro, dá para o Antônio, deixa, meu irmão, de comprar uma camisa para você e compra para o outro, esfrega na cara de Satanás, só o Senhor teu Deus adorará. Não fique amante do dinheiro, não fique escravo do dinheiro, não fique servo do dinheiro, da glória do dinheiro, porque, irmão, naquele momento da história, a glória desse mundo está representada na riqueza, é a riqueza. Jesus Cristo, Ele nos dá uma lição, Jesus Cristo nos dá um ensinamento, e eu vou deixar duas palavras para ficar fácil para você memorizar. Todo homem guiado por Deus, para não errar, meu irmão, o caminho, porque pode, ele tem que guardar duas coisas: obediência e renúncia. Muitos homens já conseguem obedecer a Deus, mas eles não conseguem se desprender das coisas, eles não conseguem renunciar nem à vontade deles. Jesus Cristo renunciou até a própria vontade e disse lá na cruz: seja feita a tua vontade. Ele renunciou, meu irmão, tudo. Só tem uma maneira, meu irmão, de você se safar desse mundo. Só tem uma maneira, meu irmão, de você não ser escravizado pelo dinheiro, pela concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. É obedecendo e renunciando sempre. Sempre que você tiver a oportunidade, se desprenda. Por quê? Porque Satanás quer que você se agarre, e eu não vou fazer a vontade do diabo. Satanás quer que você se agarre às coisas, Deus quer que você se agarre às pessoas. Satanás quer que você se agarre ao dinheiro, Deus quer que você semeie o dinheiro. Satanás quer que você ame o dinheiro a ponto de idolatrá-lo. Deus quer que você ame, adore e idolatre Ele, o único Deus verdadeiro e vivo. Pastor, como é que Deus prova muitas vezes o crente? No dinheiro. Irmão, Deus continua provando crentes no dinheiro. Prova o amor, prova a fidelidade, prova a obediência, prova a lealdade, prova comprometimento com o propósito. E muitos homens nesse momento, meu irmão, se dispersam. Sabe o que eles falam quando são provados nessa área? Meu tempo acabou. Eu lembro, meu irmão, quando eu estava construindo a igreja de Martinho Prado Júnior, isso daí tem mais de 10 anos, tem 12, 13, 14 anos por aí. Eu lembro até hoje, irmão, tinha uma mulher da nossa igreja que ela falava assim: pastor Marcelo, eu te amo como filho. Eu te amo, pastor Marcelo, você é tudo, pastor Marcelo. Eu olhava assim, ó. Aí, meu irmão, nós estávamos construindo a igreja, estava no meio da construção da igreja. Essa mulher recebeu um dinheiro grande, essa mulher recebeu um dinheiro bom, essa mulher recebeu um dinheiro, meu irmão, e ela chegou para mim. Você pensa que ela chegou para mim: pastor, eu quero fazer uma oferta para a construção. Aí eu lembro até o nome dela, não vou falar. Mas você pensa que ela falou: pastor, eu recebi um dinheiro, eu vou devolver o dízimo e ainda vou fazer uma oferta para a construção, aleluia. Não, ela chegou em mim e falou: pastor Marcelo, o meu tempo aqui na igreja acabou. O que, minha irmã?
o meu tempo aqui acabou. Ela podia pelo menos ter dizimado, né? Mas o tempo tinha acabado tanto que nem o dízimo devolveu. Pastor, o que foi aquilo para ela? Foi aquilo para ela que está sendo agora para você. Tem gente, meu irmão, que quando começa a construir igreja, fala assim, sabe o que? Eu vou lá para outra igreja, depois que construir isso aqui eu volto. Fala assim, que é pastor, meu tempo acabou lá, agora meu tempo começou aqui. Deus prova, Deus conhece seu coração, irmão. Deus conhece o meu, Deus conhece o seu. Deus sonda. Satanás conhece, meu irmão, você, não porque ele conhece seu coração, é porque ele conhece você, porque ele é velho, ele conhece o homem, ele conhece a raça humana, ele está aqui nesse mundo há séculos. O prato passa, o manjar passa. Passou para Jesus, só que Jesus não comeu. Passou para Jesus, só que Jesus não pegou. Passou para Jesus, só que ele renunciou. Eu preciso aprender com Jesus. Está escrito, meu irmão, na minha Bíblia, deve estar escrito na sua Bíblia também. Todo aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. O que, pastor? Todo aquele que está em Cristo. Você está em Cristo Jesus? Então a Bíblia fala, você tem que andar como ele andou. Pastor, como é que ele andou? Em obediência e renúncia. Como é que Jesus andou, pastor? Em obediência e renúncia. Pastor, só porque Jesus era filho de Deus, guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, ele não estava sujeito a errar. Ele estava tão sujeito a errar, porque o diabo tentou só para ele errar. Porque, irmão, se ele não tivesse sujeito a erros, por que Satanás iria tentá-lo ao erro? Jesus era homem que nem eu e você, sujeito às mesmas paixões e desejos. Tinha fome, tinha sede, tinha frio, chorava, se entristecia, se alegrava, comia, bebia, dormia, doía, tinha alma. Nós vamos encerrar 2020, nós vamos encerrar um ciclo. Essa é a última quinta do Guiados por Deus, porque quinta que vem eu estarei aqui de forma presencial com a igreja reunida às 10:30 da noite, e eu vou trazer aqui a semente intencional, porque amo a Deus, mas também amo a casa de Deus. Vou lançar uma semente para a construção do templo. Também vou lançar uma semente de desprendimento para 2021. Eu já quero começar 2021 gritando: estou me desprendendo. Eu estou deixando aqui bem claro, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás. Eu não vou amar dinheiro, raiz de todo mal. O nosso Deus, na sua infinita sabedoria, nos deixou, meu irmão, entendimento para desprendimento mensal, diário. Não tem quem não esteja, meu irmão, na história, que seja guiado por Deus, que não possa errar. Muitos erraram, mas esse aqui não errou. Muitos falharam, mas esse aqui não falhou. Eu e você também estamos sendo guiados, e nós temos os dois exemplos, de quem errou, de quem acertou. Pastor, quem acertou fez o quê? Obedeceu e renunciou. Pastor, quem acertou fez o quê? Obedeceu e renunciou. E quem errou fez o quê? Não obedeceu e não renunciou. Porque se você olhar na vida do Abraão, do Saul, do Sansão, de quem você quiser, o erro está, meu irmão, ou baseado na desobediência, ou está baseado na falta de renúncia. Renunciar a si mesmo, renunciar à vontade, renunciar ao desejo, renunciar à vida. Uma renúncia. Homem este, Jesus Cristo, que é a referência máxima para mim e para você. Se tem alguém que eu quero imitar em 2021 é Jesus. Se tem uma coisa que eu desejo para a minha vida e para a sua também em 2020, é obediência e renúncia. Quanto? Máximo que você puder. Eu sou provado até hoje. Esses dias aí, meu irmão, choveu, estava um barro lá no terreno.
Eu pensei comigo, manda os irmãos ir lá fazer o reparo, ou vou eu com a minha luvinha, com a minha botinha lá, porque eu sou o pastor da igreja, né? Aí, meu irmão, fico lembrando da Bíblia, fico lembrando da renúncia, fico lembrando, meu irmão, dos prados de Satanás, que quer que eu fique altivo, orgulhoso, soberbo, arrogante, distante. O meu maior desafio hoje, meu irmão, não é crescer, o meu maior desafio hoje é diminuir. Deus tem me feito grande, irmão. Deus tem me dado, meu irmão, a conquista da terra. Deus me entregou Mogi Guaçu. O meu maior desafio não é crescer, irmão. O meu maior desafio é diminuir. Convém que Ele cresça e eu diminua. Botei minha luva, botei minha bota e me afundei no barro, enquanto o irmão cantava o hino, dava glória no sol do meio-dia, 1h. Eu cheguei tão queimado aqui para pregar, que o irmão falou, você foi para a praia, pastor? Eu falei, não, eu fui para a renúncia e para a obediência a Jesus Cristo, imitando o meu Jesus. Meu Jesus, irmão, estava sempre lá na simplicidade, com a unha preta, se envolvendo com o povo, nunca ostentava, nunca altivo, nunca inalcançável, não tinha que falar com 10 secretárias para falar com Jesus, não tinha que tocar a campanha do condomínio dele para falar com ele. Acesso total. Pastor, o que acontece quando os homens crescem? Irmão, é só o crente crescer, você não consegue mais falar com ele. É 3 secretárias, é condomínio. Irmão, é difícil diminuir quando Deus faz crescer. Os pratos passam, tudinho. Mas eu louvo o nome do nosso Deus que é fiel, e não nos falta céu aberto, não nos falta unção do Espírito, e não nos falta a voz audível do nosso Deus, nos dando direção sempre. Nunca faltou nesse altar, nem presença, nem palavra. Nunca faltou nesse altar, nem presença e nem palavra. E para a glória de Deus, enquanto nós estivermos obedientes, renunciando, Satanás, irmão, ele pode passar com o prato que ele quiser. Ele é derrotado, ele é caído. Maior é o que está em nós do que o que está neste mundo. Aleluia! Eu consagro as suas ofertas e eu abençoo a sua vida. Yevareha Adonai veismereha, Yair Adonai panavileha veiruneha, Issa Adonai panavileha veia assembleha, Shalom de Yeshua Hamashia, o Messias de Deus, o que era filho amado e obediente, aquele que renunciou à glória deste mundo, aquele que renunciou à própria vontade, aquele que renunciou o desejo da carne, o desejo da alma, aquele que é o exemplo maior para as nossas vidas a ser seguido, o amado da minha alma. Bendito seja Ele hoje eternamente. Abençoados, abençoados e abençoados, igreja, se Deus permitir. Quinta-feira que vem, às 10h30, dia 31, aqui na virada, ouvindo voz do céu, com semeadura intencional. Abençoados.